Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9 horas, 1 minuto. Olá, bom dia. Terça-feira, 2 de maio, está começando Elas na Pan. O bate-papo mais interessante, mais descolado e mais conectado do rádio aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã, acompanhando tudinho que nós preparamos para você, que é uma mulher moderna, antenada e ligada nas questões contemporâneas que impactam o universo feminino. E você já sabe, temos um encontro marcado todas as terças, às 9 da manhã, aqui na 99.5 FM. Deixa eu te dar uma dica. Baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba, que você pode encontrar na Play Store ou na Apple Store. Assim você acompanha a nossa programação de forma bem descomplicada e rápida. E não se esqueça de dar dica para as amigas, lógico, né? Caso você queira mandar mensagem, dar sua opinião, fazer uma pergunta, sugerir uma pauta, aqui vai a dica do WhatsApp, 971482932. Repetindo, 971482932. Combinado? Tô esperando você. Bom, e aí, gente, vocês aproveitaram o feriado, descansaram? Eu descansei, viu? Olha, me dei esse direito. Maio é um mês sempre encantador, né, gente? A gente começa o mês celebrando o Dia do Trabalhador, tem Festa das Nações, que este ano é de 17 a 21 de maio, né? A maior festa aqui da cidade, que, né, dá apoio para as entidades assistenciais. E, claro, tem Dia das Mães. Na verdade, de regra, é todinho dedicado a elas. Tudo bem que o Dia das Mães são todos os dias, né? Não quero cair no clichê, mas é verdade. Mas mais do que uma data comercial, a gente pode aproveitar esse período para falar, para discutir e refletir sobre a maternidade nos dias de... E é sobre isso, é nessa direção que o Elas na Pan vai caminhar ao longo deste mês. Nossa proposta é falar da maternidade sob seus inúmeros ângulos, sabendo que uns são doces e maravilhosos e outros são mais áridos e muitas vezes amedrontadores. Então é isso que eu queria contar para vocês, abrindo aqui o programa. Vamos falar muito sobre maternidade ao longo de maio e eu espero ter vocês comigo nessa jornada. Fica comigo, eu sou Cris Sanches, está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. A experiência da maternidade é realmente impactante sobre todos os aspectos para as mulheres de um modo geral. Eu me tornei mãe aos 35 anos. Saúde em dia, gravidez desejada, carreira no auge, apoio familiar, bom salário, marido amoroso do meu lado. Eu tive tudo ao meu favor. E 27 de outubro de 2002 foi o dia mais feliz da minha vida, que eu vi a carinha da minha Alice, né? Ao mesmo tempo, foi um dia muito assustador. Nos primeiros meses como mãe, eu tive a clara certeza de que por mais que nos preparemos, por mais que tenhamos acompanhado de muito perto aquela irmã, aquela amiga, aquela vizinha que teve um bebê, quando é a nossa vez, tudo parece tão diferente, tão mais difícil, né, gente? Cada mulher que disse sim à maternidade tem uma história para contar, de aprendizado, de renúncias, de resiliência, de alegrias vertiginosas e de medos gigantescos. E no fim das contas, a gente acaba por descobrir que não viramos mães do dia para a noite. A gente vai sendo lapidada, moldada, construída pelas experiências únicas que se sucedem dia após dia. E é para a vida toda isso, viu, gente? Deixa eu parar de devagar aqui para contar para vocês quem eu trouxe para o estúdio hoje, para a gente falar sobre cuidados com a saúde, o bem-estar e a beleza durante e após a gravidez. Estão aqui comigo as minhas queridas Juliane Krefter, diretora da Clínica Magras Piracicaba, que é mãe do Pedro Miguel e do Matheus, certo, Ju? Certo. E a Amanda Cavalheiro, que é fisioterapeuta dermatofuncional também da Magras, mãe do Pedro. Bom dia. Bom dia, Amanda. Cris. Tudo bem? Tudo ótimo.
Eu convidei também para estar aqui, para voltar aqui, inclusive, a piracicabana Kelly Galese, que é mentora, empreendedora e autora do livro Criadora Sou, Protagonista Estou, que vai ser lançado nesta quinta-feira aqui em Piracicaba. A Kelly esteve no Jornal da Manhã. Eu fiquei com ciúme, sabe, Kelly? E chamei você para voltar aqui para contar para a gente, né, mais detalhadamente, e para as minhas ouvintes, né, sobre esse livro que você está lançando e sobre a sua vida, né? Que você se diz aí cidadã do mundo, eu fiquei com uma inveja disso, e sobre o empreender no ser. Bom dia, Kelly, bom dia, meninas. Bom dia, Cris, muito obrigada por estar de volta, estou super feliz com o convite, ter a oportunidade de comentar um pouco mais sobre os meus aprendizados e compartilhar. Que bom, olha, gente, eu sempre falo que eu sou uma mulher de sorte, eu sou uma apresentadora de sorte, eu estou sempre com gente muito interessante comigo aqui no estúdio. E o papo, realmente, esse mês vai girar, né, em torno da questão da maternidade. Existem tantas questões que envolvem, né? Existe o lado bonito, o lado mágico, que, lógico, ser mãe é uma realização muito grande, ao mesmo tempo um desafio enorme. E a gente, desde o momento em que sabe que vai ser mãe, passa por tantas emoções, por tantas transformações, por tantos desafios, que é importante a gente trazer aqui a discussão. E muitas coisas estão envoltas, às vezes, em mitos, em fantasias, em romantização do papel da mãe, daquilo que a mãe é, né? Então, é isso que a gente vai querer discutir. Hoje, especialmente, eu chamei as meninas, né, da Magras, grandes profissionais que são, para falar sobre os cuidados. Porque se tem uma coisa que mexe com a autoestima da mulher, é a gravidez. E nos extremos, eu acho que gravidez, pela ebulição dos hormônios, a gente tem um quadro meio bipolar, né? Uma hora você está morrendo de euforia, outra hora você está na mais baixa vibração, assim, quase deprimida. E acho que a questão da transformação corporal mexe muito com a mulher, né? E aí eu queria saber de vocês primeiro, da Amanda e da Ju, da parte pessoal de vocês, né? Como é que vocês se sentiram em relação ao corpo de vocês na gravidez, Ju? Bom dia, né? Primeiramente. Cris, a minha primeira gravidez, minha primeira gestação, assim, foi algo meio inesperado, embora eu já tivesse 30 anos. Mas eu não me gostava muito grávida, não, sabe? Sabe aquelas mulheres, assim, que se olham grávidas e, se acham maravilhosas? Eu não fui uma dessas pessoas, não. Mas eu acho que tudo vale a pena, né? Quando a gente vê a carinha do nosso bebê lá. Então, sua sensação foi de desconforto com o seu corpo durante a gravidez? Foi. Tem mulheres que se sentem no auge, assim, né? Quando estão grávidas, lindas, maravilhosas, tudo cai bem. Eu não fui essa mulher. Embora eu... aproveitando que a Kelly tá aqui, né? Eu acho que eu me dou bem com esse autoconhecimento e essa coisa, assim. Eu lidava bem, eu sabia que era temporário o negócio, sabe? Você sabia lidar porque ia ter aquela duração que a gente sabe. E ela é elegantérrima, né? Aliás, eu tô com 3 mulheres elegantérrimas aqui. Amanda, e você? Você é mãe do Pedro, né? Quantos anos tem o Pedro? Bom dia, Cris. Bom dia. O Pedro está com 8 anos e meio. Eu já fui ao contrário da Ju, eu me senti maravilhosa. Você vê que interessante, Inclusive, né? No pós-gestação, muitas vezes eu me peguei passando a mão na minha barriga, sentindo a falta, sabe? Então, eu grávida, eu gostava de me arrumar, eu saía, eu não tive tempo ruim, nem parecia que eu estava grávida muitas vezes. Eu fui dessas também, viu? Acho que eu esperava tanto ter um bebê e a gravidez me fez um bem tão grande, eu estava tão bem de saúde. Até a minha médica me disse o seguinte, eu me engravidei com 35 anos. E a gente tem um pouco aquela coisa de que, nossa, é tarde, né? Há 20 anos atrás ainda ela falava, olha, se você está bem de saúde, você vai ter uma gravidez tranquila, você pode apostar nisso, porque a gente não tem muita estatística. As mulheres brasileiras geralmente engravidam mais cedo, então a gente não tem muitas estatísticas sobre gravidez mais tardia, naquela época, né? E realmente eu tive uma gravidez tranquilíssima.
Eu tinha 2 empregos, trabalhava 12 horas por dia e me sentia feliz da vida, né? Eu passei uma gravidez sem enjoo, sem nada. E me sentia fisicamente empoderada, carregando um bebê. Mas acho que isso depende muito das pessoas mesmo, né? Depende muito da fase que a mulher está vivendo. Agora, quando você não lida bem com isso, você pode acabar tendo alguns desdobramentos. Não sei se a Ju teve. Teve, Ju? Não. Era mais um desconforto mesmo. É só, assim, aquela questão que muda, né? Tem mulheres que se sentem lindas e maravilhosas, perfeitas. Eu não tive nenhum desconforto, assim, também. Parecia que eu não estava grávida. Mas sabe quando você se olha no espelho, assim, e você... Fala, não sou né, Miguel, essa, né? Entendi. A Kelly não tem filhos, né, não Kelly? Tenho, não. Isso é uma opção na sua vida? Por enquanto, uma opção. Por é enquanto. Interessante eu ouvir essa conversa de vocês, porque quando você estava falando de toda a transformação da gravidez, Cris, é uma transformação, né? E eu trabalho com um processo de transformação. Então, como é que é também ao mesmo tempo, quando você empreende, quando você decide ir para uma vida nômade, quando você muda de país... Tem toda essa questão, tem a beleza, que é maravilhoso, que todo mundo acha bonito, mas ao mesmo tempo tem todos os desafios que tem muita gente que não quer ver. As implicações todas, é um processo de né? transformação. Para mim, é outro tabu, na verdade, que eu tô quebrando, porque quando chega aos 40, as mulheres já começam a ter pânico, dizendo, e aí, vou engravidar ou não vou, né? E eu tô nesse momento da minha vida, que hoje eu tenho um parceiro, e a gente tá discutindo sobre isso, e eu já decidi que eu não vou me colocar nenhuma pressão, e as coisas vão acontecer naturalmente como forem. Se for para eu ficar biologicamente grávida, ótimo. Se for para eu adotar, vai ser um outro caminho que vai vir com amor e paixão. É isso mesmo. Eu também, quando engravidei, eu achava que eu não ia ter filhos. Não era uma opção, mas não estava acontecendo para mim. Eu pensava, minhas amigas já estavam com filhos na escola, né? Com 35, né? Eu já via hoje minhas amigas são avós. Eu tô com uma filha que acabou de entrar na faculdade. Então eu pensava assim, poxa, acho que não vai rolar para mim. E no fim aconteceu. E eu tinha tantas amigas com problema de engravidar que eu desencanei e acabei engravidando muito fácil, né? Você vê que cada caso é um caso, você não pode medir pela régua dos outros, né? E essa pressão é uma coisa com a qual a gente tem que saber lidar. Eu sofri também uma pressão, né? A sociedade pressiona, né? E hoje você vê muitas mulheres corajosamente dizendo, não, eu não vou ter filhos, eu não quero ter filhos. Eu acho isso muito maduro e muito sensato, né? E desencanar é a melhor coisa mesmo, que a natureza, ela sabe o caminho que ela tem que percorrer, né? Então, sim. Você teve alguma dificuldade para engravidar, Ju? Não, Cris, não, mas eu perdi 2 bebês. Ah, você teve dois abortos antes dos meninos. Um antes e um depois. Mas não tive, assim... O primeiro foi... O Pedro não foi planejado, assim, né? E o Mateu a gente já queria mais, porque daí já vai chegando também essa questão da idade, um pouco, né? Mas pra mim foi tranquilo. Amanda, também foi tranquilo engravidar? Foi, Cris. Foi meio no susto, né? Aquela coisa que a gente sabe que pode acontecer, mas não tá mais prevenindo. Vamos esperar a vontade de Deus. Foi meio meu caso também. E no primeiro deslize ali, no primeiro mês, veio o Pedro. Que bom, né? Que bom. São os deslizes mais felizes da vida da gente, né? Sim. Agora, meninas, a gente sabe que, né, essa gravidez é um momento que a gente precisa de uma série de cuidados, né? Mas muitos cuidados mesmo, com o corpo e com a pele. Porque, poxa, a gente precisa estar bem, né? Você precisa estar... Eu acho que se você está confortável no seu corpo, ou busca esse bem-estar, você está dando passos mais distantes de uma possível depressão pós-parto, de uma autoimagem mais distorcida. Então, quando você se cuida, tem essa possibilidade, as coisas se tornam mais fáceis e melhores, né? E eu queria saber de vocês, lá na clínica. Aliás, a Magras acabou de completar 1 ano aqui em Piracicaba. Parabéns, sim, né? Obrigada. Um ano de muito sucesso, de muita realização, que eu sei disso. Eu queria saber de vocês, nesse ano aí, né? Se vocês receberam grávidas na clínica e quais costumam ser as queixas mais comuns, né? O que elas procuram? Quem vai falar? Amanda? Sim, tivemos gestantes, né?
Muitas vezes, Cris, pelo cuidado mesmo do ganho de peso gestacional, porque a gente sabe que tem um cuidado muito grande, né? A alimentação não é mais por uma só, são por 2. Então, acaba ganhando muito peso, tendo a dificuldade de voltar depois, até mesmo pelos cuidados durante a gestação com a pele, que a gente sabe que pode desencadear manchas hormonais, a questão da retenção de líquido, principalmente para quem pega os meses finais, né, no verão. Então, a gente tem bastante procura na questão da gestação, tanto durante como no pós-parto. No pós-parto também. E certamente, né, existem alguns tratamentos que são recomendados, né, e permitidos para as gestantes, de outros não. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que uma mulher que está grávida, às vezes tem também restrições de primeiro trimestre, segundo, como é que isso funciona? O que vocês oferecem lá na clínica que uma gestante pode buscar para passar pela gravidez de uma forma plena, feliz e com qualidade? Lá na clínica a gente oferece tanto o acompanhamento, né, nutricional, mas os procedimentos associados, que são as drenagens linfáticas, massagem relaxante, porque a gente sabe que no final tem as dores lombares, né? No caso de peelings mecânicos, que é o peeling de diamante, de cristal, sem o uso de ácido, porque no período gestacional não pode. Nós orientamos a partir do 3º mês, e aí a gente entende um pouquinho de como está aquela gravidez. Porque também, assim, não é só o 3º mês, é como está a saúde da gestante. Então, em alguns casos, a gente precisa da liberação médica. Mas aquela gestação tranquila, que está caminhando, a gente já consegue começar a partir do 3º mês. A drenagem, ela é uma técnica que ajuda muito no caso da retenção de... Acho que é uma das coisas que a gente mais tem, né? Na gravidez e no pós-parto, é a retenção hídrica, né? Sim, ela é uma massagem manual, suave, né? Ao contrário do que muitas pessoas confundem drenagem com a modeladora, mas a drenagem ela é específica para essa retenção, sendo leve, e a gente usa aí durante toda a gestação, a partir do 3º mês, no pós-parto. Muitas gestantes, não sei, né, se alguém aqui teve, mas acaba tendo uma retenção pós-parto devido à anestesia. Eu fui uma. O meu pós-parto, eu fiquei andando descalça 30 dias, porque o meu pé virou um pão. O meu também. Então, e durante a gestação eu não tive toda essa retenção, né? Segundo o meu ginecologista obstetra, foi uma reação mesmo do pós-parto pela anestesia. Eu não sabia que tinha essa coisa, né? O pessoal fala, os mais antigos falam, nossa, a água desceu, né? E é um edema gigantesco mesmo, no tornozelo, nos pés. Eu me lembro que até uma amiga da minha mãe foi me visitar, ela falou assim, dá um creme aí, eu vou fazer. Ela botou minha perna para cima, assim, ela apoiou meu pé no ombro e começou a fazer. Naquela época eu não conhecia a drenagem linfática, embora seja uma técnica antiga, mas não fazia parte do meu universo. Que se fizesse, com certeza, eu teria usado na gravidez e no pós-parto, porque realmente é muito desconfortável, né, a retenção hídrica. E outra coisa que vocês mencionaram é o melasma, né? Como a minha médica, eu saí de lá com uma receita que tinha lá um protetor solar para passar, para evitar, e realmente é um problema muito, muito comum, né, na gestante. Como é que isso acontece? O que é? Só o protetor solar ajuda mesmo? Que recomendações vocês dão lá na Magras? Sim, o protetor solar ele é essencial, tanto para o melasma, até mesmo para a vida da gente aí, né, por causa do câncer de pele. Então, nós orientamos o uso. E aí, de acordo com cada gestante, tem algumas vitaminas que se podem usar na pele durante a gestação, tanto para esse efeito preventivo do melasma, quanto também algumas gestantes desenvolvem acne, oleosidade devido à mudança hormonal, né? Então, a gente acompanha bem de pertinho aí como que está sendo aquele período, aquelas alterações de hormônio, para estar orientando cada uma. Mas o protetor é a base. E uma vez que a pessoa tem o melasma, hoje tem tratamento, como é que é possível reverter esse quadro do melasma adquirido na gravidez? Cris, eu falo assim, que uma vez que você tem um melasma, você tem um companheiro para o resto da vida. Né? Hoje a gente tem o tratamento, o clareamento do melasma, mas o seu corpo, a sua pele, ela desenvolve uma memória.
Então, toda vez que você se expor ao fator que desencadeia, que são os raios, né, solares, luz branca, muita gente não sabe, mas computador, celular e principalmente essa questão hormonal, eles podem ser ativados novamente. Tem uma queixa, eu tinha muito medo, eu dei muita sorte de não ter tido assim, eu já tinha pouquinhas, mas é a tal da estria, né? Tem gente que tem problemas seríssimos de estrias no abdômen, né, na gravidez por causa da pele. Dá para evitar isso? Ou uma vez que a gente tenha isso na gravidez, dá para tratar, amenizar? Como é que funciona? Como é que está hoje o tratamento para estria, protocolo? Sim, as estrias a gente orienta muito a hidratação da pele para que ela ganhe essa elasticidade para no período gestacional ela não se romper, né, com a distensão aí do abdômen. E depois, no pós-parto, nós temos diversos tratamentos, tanto para quem está no período de lactação, é um tipo de tratamento que não pode ser à base de ácidos, são mais físico mesmo na pele, tá? Como no pós-lactação, onde a gente entra com um tratamento um pouquinho mais agressivo ali para regenerar novamente aquela pele. Agressivo você diz o quê? Laser? Com laser, com ácidos, né, que são os peelings. E no pré a gente entra com um processo mais de estímulo de colágeno. Porque acho que tanto o abdômen quanto os seios, né? E quadris, acho que tem uma, né, uma instalação de estrias aí nessa fase, que é um negócio que deixa a gente, né? Sim, e o ideal é que a pessoa comece a se tratar o quanto antes, porque a gente sabe que a estria vermelha, ela tem chance de reversão. Já as estrias brancas, não, a gente ameniza, sim, mas elas vão ficar ali discretas, uniforme, mas estão ali. E como é que é o resultado final do tratamento, quanto a gente consegue, enfim, eliminar ou eu não sei se ela estria eliminada ou se ela é atenuada, né? Isso, a gente fala uma uniformização das estrias, né? Cris, vai muito do período de tratamento com a regeneração da pele, o processo de cada um mesmo, tá? Mas em torno de 70% a 90% a gente consegue amenizar das estrias. Né? Resultado muito bom. Sim. Lembrando que tem restrição dentro na gravidez, acho que não é o caso, né? Tem que esperar um pós-parto para fazer, né? Isso, na gravidez a gente faz a prevenção, né? E essa prevenção é a base de cremes, é isso? Cremes, óleos. O tal do óleo de amêndoa continua sendo um queridinho aí. A rosa mosqueta, né? E a hidratação mesmo, a base de água, vitaminas, né? Que são os sucos. Também hidratação do organismo. Isso também ajuda bastante. Sim. Bacana. É essencial. Bacana. E no pós-parto, além da drenagem, do tratamento de estrias, o que mais a gente pode recorrer aí para amenizar problemas eventuais no pós-parto? O que é permitido? No pós-parto já é mais tranquilo, já podemos entrar com mais tratamento. Alguns imediato, depois de 7 a 15 dias, outro a gente espera de 3 a 4 meses pela cesárea, pelo processo de volta ali do útero, né? Mas aí a gente já consegue entrar com alguns procedimentos de eletroterapia, as massagens manuais, né, que aí já entra uma modeladora. Muitas vezes a gestante desenvolve diástase, que é aquela abertura da musculatura abdominal, né? Então, trabalhar aí a questão já do fortalecimento, do retorno, através do fortalecimento. Você falou, depois de a gente ter o bebê, quanto tempo depois a gente pode procurar já um apoio de tratamento corporal? Nós orientamos entre 15 e 21 dias, por causa do processo cicatricial da cesárea, né? Mas aí depende muito do que o pós-parto, né? A pessoa está buscando. Entendi. Porque tem tratamentos que é muito interessante, no caso da volta do peso, a gente já entrar com a estética, mas alguns a gente precisa esperar voltar mesmo o corpo, né? Que são os 3 meses aí iniciais. É verdade que amamentar ajuda a gente a voltar ao peso inicial mais fácil? Sim, a parte da amamentação, ela faz a gente gastar muita energia, né, Cris? Então a gente acaba. Tanto pela amamentação, pela volta hormonal que o nosso corpo está tendo. Então ele é um processo mais rápido aí durante a amamentação.
Só que isso é duplo efeito, né, Cris? É igual quando a gente é grávida, a gente ouve que a gente tá comendo por 2. Né? E aí depois, não, eu tô comendo bastante porque eu tô amamentando. Realmente, se tem um... E aí que a Magras entra, entende? Pra ajudar a pessoa nesse acompanhamento. Fazer escolhas melhores, né, Ju? Exatamente, exatamente. Eu acho que o mais legal no pós-gestação é que quando a gente se torna mãe, a gente... quem cuida da mãe, né? Nossa, a gente se sente assim, né, no abandono total, não é? Ai, exatamente, né? É um abandono total. A gente fica ali, tipo, né, só em função do filho, e isso é normal, e eu acho que é legal quando tem alguém que cuida da gente, né? E é esse o trabalho que a gente faz lá na Magras. Esse apoio é o cuidar mesmo, né? Porque é aquela coisa, né? Você fala assim, eu preciso tomar um banho, lavar o cabelo. Isso. Aí quando se torna... A Kelly tá rindo. A Kelly. Não é pra te colocar medo. Não. Todas nós sobrevivemos a isso. Nós estamos aqui inteiras. Mas assim, eu falo que é muito interessante. Porque, especialmente mulheres assim, como a Kelly, eu não sei com que idade você teve seu primeiro filho, Ju? 30, a idade boa. A Amanda? 26. Novinha, jovenzinha. Quando você constrói uma carreira, que você é dona do seu nariz, você fala, vou pegar meu carro e vou às 2 horas da manhã. Você não vai fazer isso porque a segurança hoje é outra, mas você é dona do seu nariz, você vê aquela coisinha de 50 centímetros do seu lado... Né? Que dependendo de você para comer, para tomar banho. Aí tomar um banho, lavar os cabelos e secar passa a ser uma operação de guerra. Para mim era. Tem gente que é tão complicada, não é? Eu vivi a minha liberdade tanto tempo que eu me senti muito presa quando eu tive minha filha, né? Eu conto isso para ela hoje, dando risada, porque me faltou. Eu acho que me faltou. Hoje, no segundo filho, eu tiraria de letra. Você tá tirando de letra com o Mateus? Muda muito. É outra coisa, né? Outra coisa. Completamente diferente. A gente desencana geral, eu acho. Sim. Acho que se eu tivesse um segundo filho, não vai acontecer, mas mais, né? Mas assim, se eu tivesse, seria realmente uma outra experiência, né? O primeiro deixa a gente muito maluca. E aí você fica presa. Aí eu fico imaginando uma Kelly, que é uma mulher que vai para um país, vai para outro, fala com outro, escreve livro, quem seria um bebê? Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada mesmo, mas é uma experiência que vale a pena, viu, Kelly? E eu acho que, Cris, esse é o principal tópico de discussão na minha relação hoje, do quanto a gente está, porque para ter um filho, eu acho que você tem que estar super disponível. Esse é o ponto, porque você vai abrir mão de muita coisa para você, é o que a gente falou, toda escolha tem uma renúncia. Então, nesse momento, você está escolhendo o papel de mãe, e você está renunciando a vários outros papéis na nossa vida. Então, o que eu tenho discutido com meu parceiro é isso, estamos dispostos a renunciar à idade que temos hoje, de ir e vir, de morar em qualquer lugar. A gente estava discutindo um pouco antes do programa aqui, né? O filho na escola. Quando entra o filho na escola, você muda a sua dinâmica de vida por conta do filho. Então, entram todas essas outras decisões, né, na nossa vida. Realmente tem que ser muito bem pensado, muito bem discutido, e para alguns vale a pena, mas eu acho que é tudo uma questão de você pesar os valores, aquilo que você quer como missão de vida. Eu acho que, né, é legítimo, mas isso que seja bem pensado. Se não é isso, não vai, né? Não, porque eu falo que é uma aventura sem volta. É um contrato, né, vitalício, que a gente ama, mas que implica realmente numa série de renúncias. A gente tem que estar disposto a isso. Vamos pro break, Bruninho? Elas na Pan. 9h35. Olha, agora a gente tem a participação da psicóloga Cristiane Zulini. Ela traz orientações sobre depressão pós-parto no quadro Cuca Legal. Acompanhe o trabalho da Cris no perfil que ela tem no Instagram, @Cristiane Zulini, psicóloga. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Entrando agora no mês de maio, esse mês totalmente dedicado às mamães. No programa de hoje eu vou falar um pouco sobre depressão pós-parto. Não são todas as mamães que passam e sentem esta depressão, mas algumas sentem muita tristeza, muita falta de vontade de pegar o neném, de cuidar do neném.
É como assim ela tivesse uma rejeição psíquica desse neném, porém, ela não faz propositalmente. Na verdade, ela está passando por um momento difícil, que é pós-gestação, os hormônios bombando interno da mulher, e ela está tentando se adaptar a essa nova vida, a esse novo estilo de ser, o compromisso de ser mãe. E as mamães que têm esse estado de depressão pós o parto, elas não fazem de propósito, é algo muito maior, é algo que não está sob o controle delas. Muitos que estão ao lado dela, a família, maridos e amigos, não entendem aquele comportamento, já que aquela gestação foi tão planejada, tão sonhada. Porém, quando o neném nasce, a mãe desse bebê, ela desenvolve alguns tipos de emoções, alguns tipos de comportamento que não condizem com o sonho da gestação dela. Se sentem desanimadas, depressivas, não tem vontade de dar o leite para o bebê, não tem vontade de estar cuidando daquele bebê, porque ela está em um momento em que os hormônios estão todos desregulados ainda, é um misto de emoção, é de amor, de tristeza, de rejeição, é tudo junto ao mesmo tempo, porque para ela, mãe, muitas vezes ainda é muito difícil aceitar, entender que assim, a vida dela mudou, o corpo dela mudou. Mas mamães, não entrem em pânico. Procure um médico, procure um profissional que tem experiência em depressão pós-parto, que com certeza ele poderá te ajudar. E também orientar a família sobre tudo o que está acontecendo. Elas na Pan. 9h38, estamos de volta com Elas na Pan. Eu tô com o meu estúdio florido aqui hoje, recebendo Juliane Crefta e Amanda Cavalheiro da Clínica Magras Piracicaba, e a escritora e mentora piracicabana Kelly Galese, que está lançando um livro nesta quinta-feira, lá no Ágora. Que lugar é lindo, né, Kelly? É tão super bonito. Arte. É muito legal. E eu queria que você contasse pra gente um pouco. Você já veio aqui, já falou com o ouvinte do Jornal da Manhã, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa aventura de escrever o seu primeiro livro, né? Sim, meu primeiro filho no mundo, aí, ó. Bom, tá vendo? Sempre foi um sonho pra mim, Cris, escrever um livro, desde que eu vi, acho que um dos primeiros gestores que eu tive, que foi uma pessoa que super me inspirou nessa minha carreira. E quando ele escreveu um livro, eu lembro até hoje, eu fui na noite de autógrafos dele, eu falei, um dia eu vou escrever um livro ainda. E deixei isso anotado na minha caixinha de desejos, né? Pós-pandemia, eu tinha, nesse processo meu de autoconhecimento, eu trabalhei muito uma atividade que a Julia Cameron diz no livro dela, de escrita autorreflexiva. Então, toda manhã eu acordava e fazia lá minhas 5 páginas pela manhã. E quando eu olhei para todo aquele calhamaço de conteúdo e eu contava as histórias para as pessoas, elas falavam, Kelly, isso dá um livro, você tem que pôr isso num livro. Eu falei, por que não? Eu amo escrever. Conta essa história de escrita autorreflexiva, como é que é isso? E tem até uma base terapêutica, psicológica, você, na verdade... Fiquei interessada agora. Ela tem um livro que ela escreveu que chama O Caminho do Artista, mas é para você buscar essa criatividade dentro de você. E ela induz 2 principais exercícios. Um exercício é você ter um encontro com o seu artista por semana, então você escolhe uma atividade que te tira um pouco daquela zona dinâmica de trabalho, o dia todo, piloto automático, rotina. E a outra você escolhe um período, então tem pessoas que fazem a escrita reflexiva à noite, tem pessoas que fazem pela manhã. À noite porque elas querem tirar tudo da cabeça para dormir mais calma, ou de manhã porque elas querem começar inspiradas o dia. Eu fazia isso pela manhã, minha dinâmica. Então você vai lá nas páginas e coloca tudo, sem julgamento nenhum. E você começa a fazer isso, no primeiro dia vai parecer estranho, no segundo você não sabe o que escrever, no terceiro você olha pra parede, você fala, e aí, o que eu ponho aqui? Mas a coisa começa a fluir naturalmente. E você coloca no papel sentimentos. O que você tá sentindo, o que você tá pensando, o que você fez no seu dia.
livre. Olha, como se estivesse conversando com alguém. Com você mesma, né? É o diálogo que eu falo que é com você. Então, quando você coloca no papel, é uma forma também de você conversar com você mesma. Você trabalhar aquilo que está dentro de você. Sentimentos, reflexões, indagações. Então, ao colocar no papel, você está psicologicamente revendo tudo aquilo que você está colocando. Muito interessante. E tem que ser escrito à mão. À mão. De preferência, né? Tem todo mundo. As pessoas acham que escrever é escrever, não. Escrever à mão. É a energia ali que você coloca. Sim. E aí, você foi juntando um material e conseguiu... Eu fui juntando um material e quando eu passei pelo processo de rever a minha história de vida com uma das ferramentas da antroposofia que eu conheci na época do meu processo de autoconhecimento chamada Biografia Humana, aquelas páginas deram luz a toda a minha história de vida, né? Elas completaram um grande capítulo da minha vida. E eu falei, eu preciso levar isso para um papel, porque hoje é a jornada que eu lidero, que eu conduzo as pessoas. Então, o livro, ele meramente, eu conto a minha história, mas mais como um pano de fundo de um processo de transformação para inspirar pessoas que estão em busca disso. Você tem uma história muito interessante. Você é piracicabana, você me mandou um briefing, né, da tua biografia. Você estudou comunicação e marketing, né? Saiu daqui, foi para São Paulo, né? Foi isso? Aí você contou isso aqui no Jornal da Manhã e eu falei, puxa, que interessante. Olhar para você, a gente tem a sensação da liberdade, né? Da liberdade de ter escolhido, da liberdade de fazer aquilo, de quebrar paradigmas. Fala um pouquinho sobre o que te moveu nesse sentido e como isso... Depois eu fiquei muito curiosa também sobre o empreender no ser. Eu queria que você juntasse as coisas esses dois polos. Eu acho que tem tudo a ver, porque no Empreender no Ser, o que eu faço eu conduzo as pessoas justamente para dentro delas, para a gente encontrar a essência do que te move. E é aí, quando você toca essa essência, que é aquela faísca que você precisa acender para justamente tomar as decisões que você precisa tomar na sua vida. Por que acontece esse processo de mudança? Era isso que era a minha curiosidade de entender nas pessoas. E aí eu fui fazer o meu próprio processo para entender um pouco mais sobre isso. Então eu sempre tive, uma das coisas é justamente você ir atrás dos seus valores. E liberdade é um valor número 0 para mim. Tudo que eu faço hoje na minha vida está ali, escolhas que eu faço, decisões que eu tomo, liberdade está em primeiro lugar. Então, quando eu percebi que isso era um valor para mim, e eu olhava para a minha vida, e isso não refletia na minha vida, eu falei, não, alguma coisa aqui está errada. E foi quando eu dei o primeiro passo de sair. Daí eu saí de São Paulo naquele momento, porque eu tinha uma carreira no auge, tudo estabelecido, aquela vida maravilhosa, que todo mundo acha que é, né? Maravilhosa. Você ganha um bom dinheiro. Dentro daquilo que se esperava que a Kelly fizesse, estava sendo feito. Tudo que a sociedade imagina que é uma carreira de sucesso. E aí a sua vida é de sucesso, óbvio. Você está chegando onde você quer. E mesmo com todas aquelas conquistas, eu olhava para dentro e falava, não, tem alguma coisa aqui que não me faz feliz. E foi mesmo no momento quando eu virei tudo e quebrei vários, vamos dizer assim, vários paradigmas e coisas que as pessoas poderiam julgar como sucesso, para mim eu encontrei sucesso nas coisas mais simples da vida. Que é, por exemplo, às 3 da tarde, você dá uma parada, um break e dá um mergulho na praia. Que legal. Isso para mim era sucesso. Poder ter essa liberdade de fazer de escolha disso. Isso é realmente libertador, né? Mas que também tem, óbvio, toda uma carga de você ter esse estilo de vida com essa liberdade. Então, eu também tive que conquistar tudo isso. Até então, eu não sabia como conquistar isso. Bacana. E fala do lançamento do livro quinta-feira. Para quem está nos ouvindo, como é que vai ser? Por que você escolheu Ágora? Como é que vai ser? Eu não queria ir para um tradicional processo de lançamento de livro, numa livraria. Enfim, a Kelly, ela pensa sempre um pouco diferente. Eu queria um lugar que remetesse muito à arte, que fosse mais introspectivo, mais aconchegante para as pessoas estarem, conversarem. Porque eu acho que o mais importante, eu falo num processo de transformação assim também, é você ser inspirado por pessoas, por histórias de outras pessoas. E é inspiração, gente, não é, então eu vou fazer tudo que você fez. Não é isso, é inspirar. Mas também a questão das conexões. Conectar com novas pessoas, com novos pensamentos. Então eu falei, eu quero criar esse ambiente no meu livro, que as pessoas possam se conectar, possam estar lá para se abrir, se expor a outras pessoas, conhecer e trabalhar nesse processo. Então, o Ágora é um ambiente que me mostrou oportuno para isso. Eu vou estar lá autografando o livro, vou contar um pouquinho algumas coisas curiosas do livro. Então, para quem quiser estar a partir das 6h30... Dá um spoiler pra gente aqui. Dá um spoiler pra gente. Um só.
Conta. Por exemplo, vou contar como é que eu mudei, como é que eu resolvi ficar na Austrália, perdi meu passaporte e tive que ficar lá. E foi todo o start do processo de transformação. E é uma história bem curiosa. Então, esse é inclusive o início do livro. Eu tive alguns processos de morte, que eu chamo, durante a minha vida, para entender o valor da vida, o valor do viver. Essa é a abertura do meu livro. Quem não está vendo é que ela fez processo de morte entre aspas, né? Gente. Figurativo. Eu vi isso na sua biografia, eu pensei, essa que ela teve realmente uma experiência de saúde ou de estar de cara com a morte. Isso realmente é transformador. Eu já tive uma experiência assim. E é transformador. No processo da antroposofia, a gente discute um pouco sobre isso. Quando você precisa de alguns momentos em que a vida, vamos dizer assim, ela vai te dar um empurrão, assim. Então, podem ser momentos em que esses são mais adversos, sabe? São momentos mais desafiadores pra gente. Então, no caso de uma doença física, no meu caso, acho que o mais adverso que eu tive foi o meu sequestro relâmpago em São Paulo. Quando eu passou por um passei sequestro por um processo relâmpago. desse. E naquele momento eu percebi... Opa, tem alguma coisa aqui que eu tive uma segunda chance de viver. E ali eu percebi que eu precisava, de fato, fazer as coisas que eu queria fazer, porque não é, amanhã eu faço, amanhã a gente toma como garantido que a gente tem um amanhã, né? Mas quem sabe? É um gatilho. Tem uns gatilhos que movem, como você falou. Que são aquelas situações em que coloca você, né, tem que escolher, né? Você está olhando para uma bifurcação e fala, bom, agora eu vou para esse lado ou para aquele, né? E depois que você começa a fazer esse processo, porque geralmente antes eu era aquela que estava na bifurcação e olhava e falava, peraí, eu ficava 3 horas parada na bifurcação, tentando escolher se eu queria direita ou racionalizava. Esquerda. A Ju tá se identificando aqui. Conta, Ju, conta. Você tá na bifurcação. A Ju não sabe se fica em Sumaré ou se vem pra Piracicaba, é isso? E o processo, acho que de você mudar, você vai aprendendo e fazendo as escolhas mais fáceis. Você aprende a mudar cada vez mais constante, uma vez que você começa a mudar na sua vida. E seja para coisas pequenas, como coisas grandes. Muito bom, muito bom. Vamos fazer mais um breakzinho. Eu vou colocar aqui o Ricardo, o Ricardo Souza, ele vai falar sobre finanças e maternidade. Gente, que filho é uma viagem cara, né? É um investimento alto. Então vamos lá, vamos ouvir o professor Ricardo falando um pouquinho no Cuidando do Bolso. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Hoje eu trago um tema muito especial para mim e para toda e qualquer família. Eu vou falar a respeito da maternidade. Talvez você possa pensar, mas Ricardo, você não fala a respeito de educação financeira, de dinheiro, família, negócios? Sim, e eu entendo o quanto que a maternidade também faz parte desses planos, vida e também da gestão ou do planejamento financeiro. Ora, ter um filho, uma filha, ele mexe totalmente com os nossos planos familiares. Vai mexer com o emocional, vai mexer com o físico, vai mexer com a família, mas também mexe com as questões financeiras. É importante que para esse momento vocês também entrem com as finanças ajustadas. E aqui vai 2 pensamentos. O primeiro é entender quanto tempo vocês querem dispensar para um cuidado total, daqueles em que você não precisa estar focado no trabalho, ou às vezes as pessoas que não têm esse auxílio maternidade ou da licença em si. E quanto tempo você pensaria ou demandaria? Tente se preparar para essa questão financeira antes, para que esse processo ele não possa pressionar você e trazer para você alguns aspectos emocionais, como já vi e atendi algumas famílias em que se sentiam até mesmo incapazes ou tinham uma sensação tal qual essa porque não conseguiram se planejar financeiramente antes e depois a pessoa que ajudava a prover a família sentiu que ela não tinha essa condição de prover da forma que queria. Então é importante que um planejamento seja feito, e em especial em relação ao tempo, porque assim vocês vão conseguir ficar 1, 2, 3, seja qual for o período, mas
focado naquilo e poder ter um foco maior para esse novo membro da família que vem chegando. É importante também utilizar da reserva de emergência, construir ela e utilizar ela. Agora é o momento para isso. Tá? Não tenha receio de utilizar as reservas nesse momento, de uma forma pensada e planejada. Porque fazendo assim, você vai ter um efeito menor, uma pressão menor financeira, caso você não tenha licença ou determinados outros auxílios. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas aqui na Rádio Jovem Pan News sobre finanças, educação financeira e vida. Saúde financeira a todos nós. Elas na Pan. 9h56. A terapeuta sistêmica cognitiva Ana Braga traz a mensagem do quadro Saindo na Caixa. Olha, para conhecer mais o trabalho da Ana, siga @Ana Braga Terapeuta no Instagram. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Plante empenho, esforço, dedicação, alegria. Plante mudança, persistência, conhecimento, garra. E se chover muito, independente da situação, continue plantando, porque o dia da colheita vai chegar e nunca dará frutos diferentes do que você plantou. Então fique feliz e plante, jogue sementes pelo seu caminho, que dessa forma, a hora que você voltar pelo caminho que você percorreu, você vai ter frutos em abundância, flores em abundância e um caminhar prazeroso e feliz. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @Ana Braga Terapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. 9h57, reta final aqui do Elas na Pan. Eu vou pedir para Kelly Galese falar do Empreender no Ser rapidamente, que é um programa de mentoria que ela tem. Kelly, fala um pouquinho sobre objetivos, como é que funciona para o ouvinte ficar antenado aí no seu trabalho. Claro, Cris. Esse é um programa de mentoria, são 10 sessões, a gente faz isso por 2 meses e meio, onde é uma jornada de busca de autoconhecimento. A pessoa encontra a essência dela, encontra a missão, a gente transforma isso em algo pragmático na tua vida, para você se tornar o protagonista e assumir as rédeas da tua vida. Para quem está buscando mudança, para quem é mãe e precisa voltar para o mercado de trabalho, uma super dica fica aqui. Todas as informações estão disponíveis no meu Instagram, @Kelly Galese, ou no site www.kellygalese.com. Kelly com 2 L's e Y. É isso. Kelly, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui você, com a gente de Cris. novo. Sucesso no lançamento do livro. Muito obrigada. Quinta-feira, Ágora Boulevard, para quem quiser, a partir das 7 da noite. É isso aí. Juliane Kreff, tá? Diretora da Magras. Sei que em maio tem coisas especialíssimas para os clientes. Eu queria que você adiantasse aqui para os ouvintes. Muito especiais, Cris. Maio é o mês de nós cuidarmos de quem sempre cuidou da gente, né? E a Magras tá aí, estamos trazendo vários presentes aí para as nossas mamães, para as mães que forem até a Magras, para quem quer presentear as mães, nós vamos ter muitas opções de vouchers. Super dica de presente, isso, hein? de presente. Quem é a mãe que não quer Nossa. de um momento de cuidado, né? É isso aí. É isso aí. E tem voucher para todo tipo de tratamento que vocês têm lá. Para todo tipo, Ai, gente, desde presentão. facial, corporal, relaxante, tudo. Alice, você tá ouvindo aí em Franca? Você tá me ouvindo, né? Tá ouvindo a Ju aqui, né? Então tá bom. Amanda, obrigada aí, a nossa fisioterapeuta dermatofuncional da Magras, dando as dicas aí. Obrigada pela sua participação. Deixa uma dica aí para as mamães, para as gestantes. Obrigada a você, Cris, pelo convite. E a dica para mamãe gestante é: vem pra Magras, que aqui nós cuidamos de você. É isso aí, obrigada, viu, Amanda? Eu quero deixar aqui um beijo para a equipe da Magras, as queridas meninas que estão lá, profissionais competentíssimas. Lembrando, viu, gente, a Magras fica na Rua Joaquim André, 772, na Paulista, bem pertinho da estação, um lugar
tranquilíssimo para estacionar, muito bem localizado, e o telefone é o 3422-8828. E o Instagram, lógico, @magraspiracicaba, tá bom? Fecho o programa aqui com uma frase da minha atriz favorita, que é a Meryl Streep. Ela diz o seguinte: a maternidade tem um efeito muito humanizador. Tudo fica reduzido ao essencial. Eu concordo com ela. Então, o programa Elas na Pan fica por aqui. Agradeço as minhas ilustres e queridas convidadas. Na técnica, o apoio do querido Bruno Alves. Eu, Cris Sanches, espero você todas as terças aqui na 99.5 FM a partir das 9 da manhã com Elas na Pan, especialmente feito para você. Às 11 tem o Jornal de Esportes com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Bom dia, Piracicaba e região metropolitana. Um beijo. Você ouviu Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.